tuas mãos. Continua usando, dando a ele sabedoria, vinda do alto, discernimento, e acima de tudo, Senhor, com o coração repleto de amor por almas perdidas. Que teu Santo Espírito use de maneira grandiosa, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor. Amém, amém. Bom dia, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Nessa manhã, como vocês podem observar, nós estamos iniciando uma nova série de mensagens, denominada Fé Superficial. E essa série de mensagens será composta por 6 mensagens, 6 sermões, que serão pregados ao longo dos cultos dominicais. Então nós teremos 3 domingos pregando essa série nos cultos matutino e vespertino. Então você está convidado a estar conosco, tanto hoje pela manhã, como você já está, como no culto noturno, em especial nos próximos 3 domingos. Amados irmãos, nesse final de semana também está acontecendo o encontro de casais com Cristo da Igreja Batista Shekinah, e nós enviamos 2 casais da igreja para participarem deste encontro, o pastor Richard e sua esposa Iris, e o pastor Daniel e sua esposa Sheila. O nosso objetivo é contar com eles também no nosso intento, no nosso desejo de implantação do encontro de casais com Cristo da Igreja Batista Betel, ainda este ano. Peço que você esteja em oração por esse encontro, que termina hoje à noite, e também pela implantação deste ministério nesta igreja. Você está aqui, meu irmão, essa manhã? Amém? Você poderia estar em diversos lugares. Você podia estar hoje na sua cama dormindo, não é verdade? Mas você escolheu sair da sua cama e vir para a igreja. Então a gente tem que fazer isso valer a pena, não é verdade? Então cutuca aí o irmão que está do lado, diga: não durma, senão eu vou acordar você. O livro do profeta Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, cronologicamente falando, e também na disposição tradicional que temos em nossas Bíblias. Se você observar, o livro de Malaquias é anterior ao Evangelho de Mateus, o primeiro livro do Novo Testamento. E o interessante, irmãos, é que Malaquias vive num período pós-exílio babilônico. Malaquias é contemporâneo de Esdras e de Neemias. Através do decreto do rei Ciro, rei da Pérsia, o povo de Deus é autorizado a voltar para Jerusalém, para o território de Judá. E ali nós temos, na descrição de Esdras e Neemias, a reconstrução do templo em primeiro lugar, e temos todas as dificuldades que envolvem essa reconstrução do templo. Nós temos, num segundo momento, a reconstrução dos muros de Jerusalém, que também é uma obra realizada a muito custo, diante de muitas dificuldades. Era uma mão sendo utilizada na construção e a outra mão para empunhar a espada. Tamanha eram as dificuldades, os inimigos que se levantavam. O povo então estava de volta a Jerusalém, o povo estava de volta à sua terra natal, tinham agora o templo, tinham agora uma certa organização, mas havia um problema presente no povo de Deus. Sabe o que é interessante? É que a visão de Deus, irmãos, a nosso respeito é tão profunda. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela penetra no íntimo e faz divisão nas partes que dizem respeito a nós, a alma, corpo, espírito. E é interessante, de modo semelhante àquilo que viu o profeta Eliseu, quando Eliseu vai ungir então determinado personagem como rei, se não me falha a memória, como rei da Síria, posso estar enganado. A Bíblia diz que Eliseu olha em seus olhos e começa a chorar, porque naquele momento Deus
deu a Eliseu a visão de não apenas olhar nos olhos de um homem, mas olhar nos olhos de um homem e ver a sua história. E Eliseu pôde contemplar que aquele homem estaria mais à frente, retirando a vida dos seus compatriotas israelitas. E ele começou a chorar por isso. Então a visão que Deus tem a nosso respeito é essa visão, sabe, precisa, é como um raio-x que passa na nossa alma, e Deus sabe precisamente o estado em que nós nos encontramos. Ele sabe precisamente, ele não está em dúvida, ele tem clareza de visão, ele tem clareza de percepção. E Deus tem clareza a respeito daquilo que estava acontecendo com o seu povo. Eu quero dizer a você que está nessa manhã que o Senhor tem clareza a meu respeito e a seu respeito. E é nesse sentido que o livro de Malaquias, ele é organizado numa estrutura caracterizada como disputa. Como assim, pastor? O livro de Malaquias, irmãos, é composto por 4 capítulos, mas dentro dos 4 capítulos nós vemos 6 disputas entre Deus e o seu povo. Deus chama o seu povo à mesa. Meu povo, senta aqui que a gente vai conversar. E Deus começa a expor as suas razões, o povo, por sua vez, também expõe as suas razões. E é interessante porque nesse livro Deus não fica em silêncio, Deus fala. Deus responde à argumentação do povo. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, no capítulo 1, a partir do verso 1. Eu vou ler na versão NVI, que diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos exércitos, podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Amém? Pastor, não entendi nada. Como disse, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Os irmãos sabem que os estudiosos afirmam que entre o Antigo e o Novo Testamento existe o período chamado intertestamentário, e dentro desse período de aproximadamente 400 anos, houve um silêncio profético. Esse tempo é chamado de silêncio profético também. Por quê, pastor? Porque não há registro de que Deus tenha levantado um profeta reconhecidamente pertencente a ele durante esse período. Durante esse período surgiram muitos textos apócrifos e livros que não entraram no cânon bíblico exatamente porque não continham essa inspiração divina. Então nós vemos aqui o último profeta do Antigo Testamento que compõe o cânon bíblico. Inclusive Malaquias é responsável por profetizar a respeito de João Batista. Nós veremos isso no final do livro, acredito que na última mensagem dessa série. Mas o fato, irmãos, é que Malaquias é um profeta extremamente relevante. Nem o filho deveria duvidar do amor do seu próprio pai. E é claro que, diante de tantos horrores que nós vemos, eu me refiro a uma relação saudável e tradicional entre pai e filho. Então, dentro dessa relação saudável, nenhum filho deveria questionar o amor do seu próprio pai. Ninguém deveria questionar o amor do próprio Deus. Mas o que nós vemos aqui é um povo extremamente desconfiado, descontente,
desanimado. Vocês já perceberam que, à medida que nós enfrentamos dificuldades, isso muitas vezes nos leva a questionar o amor de Deus? Vocês já perceberam isso? Imagina que você passa a enfrentar uma grande luta. Uma das primeiras perguntas que surgem na nossa mente é: Senhor, e onde é que o Senhor está no meio de tudo isso? O Senhor não está vendo meu sofrimento? E às vezes, até mesmo de forma involuntária, nós começamos a desanimar e a desconfiar do amor de Deus. Rapaz, eu não sei bem se esse Deus me ama tanto assim, porque se Ele me ama, por que eu estou enfrentando essa dificuldade? Ou seja, nós temos uma tendência de avaliar o amor de Deus à luz das nossas circunstâncias presentes. Se está tudo bem, logo penso, Deus me ama. Se não está tudo bem, penso, Deus não me ama. Mas será que essa é uma forma justa de se avaliar o amor de Deus? Será que, à luz da palavra de Deus, essa é a forma correta de avaliarmos se Deus realmente nos ama? Pois é, meus irmãos. Embora o povo tenha voltado para Jerusalém, a realidade ainda era dura. A economia não floresceu. O povo continuava sob domínio estrangeiro. O templo de Salomão, lembra aquele templo pomposo, enorme, bonito? Ele ficou no passado, porque o templo agora reconstruído era um templo muito menor. Não era um templo tão extravagante como aquele templo de Salomão. Era um templo mais modesto. E isso também pesava na mente e no coração do povo. Então, diante de toda essa hostilidade ainda presente das nações vizinhas, a economia que não andava bem, e todas essas circunstâncias fizeram com que o povo de Deus desconfiasse do amor de Deus. E como disse, quantas vezes nós também não fazemos isso? Olhamos para a nossa situação e concluímos: Deus não me ama. Não é possível. Como é que Deus me ama e eu passo por tudo isso? E é nesse cenário, irmãos, que Deus começa dizendo ao seu povo: eu sempre os amei. Perceba que Deus não disse simplesmente: eu amei vocês em algum momento e esse amor acabou e ficou no passado. Não. Deus fala de algo que aconteceu no passado, mas que continua sendo verdadeiro no presente. Eu sempre os amei. E você sabe o que é curioso? Porque se você ler o livro de Malaquias. Se você ler o livro de Malaquias, você vai perceber que é um livro de confronto. Deus confronta a fé superficial do povo. E os confrontos são duros. Os irmãos que vivenciarem essa série, aperta os cintos. Aperta os cintos, porque a palavra de Deus vai nos confrontar. Mas você sabe que essa história, ela não começa com confronto. Ela começa com amor. Antes de Deus chegar e dizer: olha, vocês precisam melhorar nisso, vocês precisam melhorar naquilo, Deus começa dizendo: eu sempre os amei. E o Senhor diz a mim e a você nessa manhã: eu sempre amei você. Mas o povo está na defensiva, o povo anda desconfiado. Rapaz, esse negócio de Deus nos amar, eu não sei não, porque eu olho para um lado, eu olho para o outro, eu não vejo sinais do amor de Deus. Eu lembro de um irmão certa vez que falou comigo e disse: eu estou chateado com Deus. Eu digo: por que você está chateado com Deus? Porque eu fui dormir num lugar e esse lugar tinha muito mosquito. Digo: certo, e o que mais? E eu pedi a Deus que tirasse os mosquitos para eu conseguir dormir. E Deus não tirou. Veja, irmãos, isso é engraçado, mas isso ilustra uma fé
superficial, imatura. Eu lembro que no início da minha caminhada, eu estava sentindo bastante dores na barriga. E dentro daquele momento, eu fiquei perguntando a Deus: Deus, por que eu estou sentindo dor na barriga? Senhor, eu te sirvo. Senhor, eu busco ser fiel a ti, e eu estou sentindo dor na barriga. Perceba, fé imatura. Fé que acredita que pode julgar o amor de Deus por suas circunstâncias presentes. E aí, quando Deus diz: eu sempre os amei, o povo logo pergunta: de que maneira nos amaste? Mostre evidências de que o Senhor nos ama. Vocês sabem que esse não foi o único momento que o povo de Deus questionou o amor de Deus. O povo de Deus, quando estava no deserto, de modo sucessivo, questionava e murmurava a Deus, muitas vezes nos ouvidos de Moisés. E um desses textos que registram esse questionamento é Êxodo capítulo 17, verso 3, quando Israel clamou: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? E diante da aproximação do exército egípcio, gritaram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos para circunstância? Deus não me ama? Percebam que há um padrão recorrente nas Escrituras. Quando as circunstâncias apertam, caminhando com Jesus, quem vai caminhar com Jesus, você não louvou, levanta a mão, tudo, até que você sai do culto e recebe uma notícia difícil. Aí você diz: Deus não me ama, não é possível. Ué, mas você estava cantando há pouco na igreja sobre o amor de Deus. Você estava falando que Deus fez tudo por você, que Ele morreu numa cruz por você, que Ele é bom em todo o tempo. Nós gostamos de falar essas coisas, mas no momento que somos testados, aí o calo aperta, aí é difícil. Eu tenho repetido isso, afirmando que não existe super-herói na caminhada com Deus. Essa história de: olha, eu sou muito crente, eu não duvido, eu sou quase um semideus. Desconfie de pessoas assim, porque quem caminha com Deus tem uma característica: humildade. E outra coisa, quem caminha com Deus, como Paulo afirma, dos pecadores eu sou o maior, porque quando caminhamos com Deus, a Bíblia diz que Deus é santo, Deus é luz, habita em luz inacessível. A luz expõe as trevas. Então, a reação mais natural de todo pecador diante de Deus é se tornar conhecedor das suas próprias falhas e dos seus próprios pecados, sabendo que é falho, sabendo que é limitado, sabendo que precisa e muito do auxílio do Senhor. Mas, irmãos, as dificuldades testam a nossa fé. A nossa fé é provada. Os irmãos sabem que em 2010 teve um terremoto no Haiti que matou mais de 200 mil pessoas. Agora você imagina o que é você está num lugar, imagina no Brasil, um terremoto. Nós não temos isso com tanta frequência no Brasil, mas imagine, hipoteticamente falando, que um terremoto devasta o Brasil, mais de 200 mil pessoas morreram, muitas dessas pessoas que morreram, conhecidos nossos, escombros, igrejas como essa se tornaram escombros. E a pergunta é: onde é que está Deus no meio de tudo isso? E aí há um registro de jornalistas e organizações internacionais que perceberam que entre esse cenário de ruína, de caos, de tristeza, de choro, um grupo de haitianos começou a se reunir para orar e para cantar. Inclusive há uma fala de um pastor haitiano chamado Chavanes Jeune, e ele relatou que o povo haitiano, mesmo no meio da dor, continuou buscando a Deus. E ele disse: perdemos tudo, mas não perdemos a Deus. Uau, que testemunho! E nesse cenário de tragédia, uma coisa ficou evidente: o amor de Deus, ele não pode ser medido apenas pelas circunstâncias presentes.
Porque se fosse, a conclusão seria: Deus não ama o povo haitiano. O amor de Deus, aprenda isso, meu irmão e minha irmã, o amor de Deus não pode ser medido apenas com base nas circunstâncias presentes. Você está enfrentando uma luta, não pense por isso que Deus não ama você. Porque muitas vezes a voz da nossa própria consciência nos fala isso. Deus não ama você, por isso você está enfrentando essa doença. Deus não ama você, é por isso que teu filho está assim, ó, desviado. Deus não ama você, é por isso que a tua família está assim, destruída. Isso não é verdade. Então essa é a primeira lição, irmãos, do texto. Essa desconfiança, a perda da fé, ela nasce dentro desse contexto, quando nós avaliamos o amor de Deus apenas olhando para as circunstâncias presentes, para o nosso hoje, para aquilo que está diante dos nossos olhos. Quando essas circunstâncias não correspondem às expectativas que temos, logo concluímos que Deus não nos ama, como se o amor de Deus estivesse sujeito ao nosso comodismo, ao nosso conforto e às nossas percepções humanas. Mas Deus responde a essa pergunta do seu próprio povo. E Deus responde falando sobre eleição pactual. Um tema muito profundo. Tema esse complexo, que Paulo vai desenvolver melhor em Romanos, no capítulo 9. Amados irmãos, nós batistas cremos na eleição de Deus segundo a sua presciência. Muitas pessoas acham que a predestinação é um termo utilizado apenas na igreja presbiteriana. Isso é um erro. Nós também cremos na predestinação. A diferença é que nós cremos na predestinação segundo a presciência de Deus. Deus sabe de antemão quem vai crer e quem não vai crer. Ele sabe, Ele é onisciente. E o fato, irmãos, é que Deus responde a esse questionamento do povo dizendo: não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. O que Deus está dizendo, em outras palavras, não é uma declaração de ódio a Esaú. Esses termos frequentemente são utilizados no contexto de aliança, envolvendo escolha. Deus escolheu Jacó. E aí você pode pensar: bem, mas por que Deus escolheu Jacó? Nós vemos, irmãos, que Jacó não foi escolhido por causa do seu merecimento. Jacó era enganador, o nome dele fala sobre isso. Enganador, mentiroso. Por outro lado, Esaú, a Bíblia descreve como um caçador, homem forte. Em termos humanos, diríamos que Esaú merecia mais do que Jacó. Mas a escolha divina é baseada na graça e não no mérito. E Deus age dessa forma exatamente para que a glória não esteja em nós, e sim nele. Deus escolhe os improváveis. Tem algum improvável aqui? Tem 2 improváveis, 3, 4, 5, 6, 7. Irmãos, nós somos improváveis. Se você está aqui hoje de manhã nessa igreja, acredite, você podia estar em tanto lugar. Você podia estar completamente alheio à realidade de Deus. Você podia estar completamente cego para a realidade da presença de Deus. Mas se você está aqui nessa manhã, acredite, não é por seu mérito, não é porque você é bom, não é porque você é o bambambam, não, é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que nos atraiu, apesar de nós, porque nós, irmãos, por nossos próprios méritos, nós somos merecedores da ira de Deus. Então, no final das contas, irmãos, o amor de Deus por Israel não era um amor merecido, era um amor soberano de Deus. E o próprio Paulo, como disse em Romanos 9, lá no verso 10, ele vai dizer, ele está falando no contexto de Romanos 9 sobre a eleição divina, e ele diz: e esse não foi o único caso, também os filhos de Rebeca tiveram o mesmo pai, nosso pai Isaque.
Foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais novo, como está escrito. Perceba, ele está citando Malaquias, como está escrito: amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Então Paulo está citando o texto de Malaquias para ilustrar a eleição divina. Há um outro texto de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 7, que diz: o Senhor não vos amou, nem vos escolheu, por serdes mais numerosos do que qualquer outro povo. Que o povo não achasse que Deus estava escolhendo eles porque eles eram bons, mas porque o Senhor vos amou. Ponto. A razão de Deus amar está nele mesmo. Deus é amor. E aí você pode pensar: mas pastor, como é que fica essa história? O amor de Deus por Israel, irmãos, nunca foi um fim em si mesmo. A Bíblia é muito clara ao dizer que Deus utilizaria o seu próprio povo para ser uma nação sacerdotal. Qual é o papel do sacerdote? O papel do sacerdote é intermediar a relação entre Deus e os homens. Em outras palavras, o povo de Deus foi chamado para proclamar as grandezas do Senhor, para testemunhar que Deus é grande, que Deus é poderoso, para anunciar esse Deus a todas as nações. Nós vemos muitos relatos como esse ao longo da Bíblia, e vamos chegar a algum desses relatos daqui a pouco. Mas perceba, meu irmão e minha irmã, que Deus explica ao povo. O povo pergunta, lembre, em que nos amaste? Aí Deus começa a puxar a cordinha da memória. Olha só, vocês estão olhando apenas para o presente, mas eu quero que vocês lembrem do passado. O povo tinha memória curta. Irmãos, nós temos memória curta. Nós costumamos pedir a Deus apenas aquilo que Deus ainda não nos deu. Esquecemos de agradecer aquilo que Ele já nos deu. O povo se esqueceu que foi liberto do Egito. O povo se esqueceu da condução do Senhor durante o dia com a coluna de nuvem, à noite com a coluna de fogo, durante 40 anos aproximadamente no deserto. O povo se esqueceu das provisões sobrenaturais, o povo se esqueceu do maná, o povo se esqueceu que a promessa da terra prometida havia se concretizado. O povo se esqueceu que aquela terra antes era habitada por outros povos, e agora Deus havia dado essa terra ao seu próprio povo. O povo se esqueceu que mesmo diante da rebeldia e muitas décadas no exílio babilônico, Deus fez o povo voltar do exílio. Meu irmão, minha irmã, você está aqui essa manhã? E nós tendemos a fazer o mesmo. A nossa memória é curta. Alguém já disse que a ingratidão é o princípio da rebelião contra Deus. Nós precisamos trazer à memória a história da nossa vida e lembrar um pouquinho, folheando esse livro que conta a nossa história e a intervenção de Deus na nossa história. Quantas coisas o Senhor já fez, principalmente os livramentos que Ele nos concedeu, doenças que enfrentamos, mas Ele nos sustentou e nós superamos, doenças que o Senhor nos livrou e nem chegamos a ter, livramentos dos mais diversos, irmãos. Eu não sei falar com relação aos outros, mas eu posso falar da minha própria vida. De igual modo você, meu irmão e minha irmã. Certamente, se eu franqueasse a palavra, entregasse o microfone aqui, começasse a passar de mão em mão, cada um ia contar um testemunho diferente, cada um ia contar um livramento diferente. Nós ouvimos outro dia, o irmão Fernandes está aqui, irmão Fernandes, levanta a mão aí. O irmão Fernandes outro dia testemunhou aqui. Esse homem aí, olhem bem para ele, irmãos. Esse homem enfrentou 3 cânceres. Eu nunca conheci alguém que enfrentou 3 cânceres e sobreviveu. Esse homem é um testemunho vivo. Deus te abençoe, irmão Fernandes. Livramento de Deus, graça de Deus. Quantas coisas o Senhor já fez, irmãos. Eu mesmo já testemunhei uma pessoa que ia sendo quase atropelada. O detalhe é que ela não percebeu, mas eu percebi. Lá, cara para cima, andando, quase que o carro pega, passou fino. Não sei se por algum problema auditivo, não sei se estava com algum fone escondido, não sei, mas não percebeu, mas eu vi.
E ali eu aprendi uma coisa: existem livramentos que Deus nos dá que nem tomamos conhecimento. E muitas vezes os nossos olhos para o presente: oh Deus, o Senhor não me ama, oh Deus, o Senhor... Calma, irmão, vamos exercitar essa memória e vamos lembrar do cuidado sempre presente do Senhor. Mas lembremos que a eleição de Deus é pela graça, por sua preciosa graça. O amor de Deus, irmãos, ele não pode ser avaliado pelos olhos humanos. O amor de Deus, ele precisa ser lido a partir de toda a nossa história. Cada capítulo da história do povo de Deus, cada intervenção divina, seja na provisão, seja no livramento, seja em tantos momentos, era uma declaração do próprio Deus dizendo: eu sempre vos amei, eu sempre amei vocês. Mas então Deus agora traz à luz o destino de Edom. Os edomitas são os descendentes de Esaú. E agora Deus está falando no verso 3, da parte B, ele diz: transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em moradas de chacais no deserto. No contexto do avanço babilônico, Edom havia sido destruído, e o seu território depois foi ocupado por outros povos. E o interessante aqui é que, embora Edom tenha sido destruído, e há uma palavra de Deus dizendo ainda que ele tente reconstruir, será abatido novamente, Deus está estabelecendo um contraste claro entre Edom e o seu povo. Deus está dizendo, em outras palavras: olhe para o que aconteceu com Edom. Irmãos, precisamos lembrar o seguinte: quando o povo de Deus estava peregrinando no deserto, em um dado momento, eles chegam ao território dos edomitas, e eles vão até os edomitas e pedem para que os edomitas autorizem a passagem deles naquele território. E Moisés diz: olha, nós vamos passar pela estrada do rei, nós não vamos consumir nada, nós vamos deixar tudinho do jeitinho que está. E a Bíblia diz que eles não permitem a passagem do povo de Deus, e para piorar, atacam o povo de Deus como exército. E na história do povo de Deus, os edomitas, eles sempre se opuseram ao povo de Deus, se alegrando na derrota e na destruição do povo de Deus. O que nós precisamos entender, inclusive à luz da ética moderna, porque textos como esse podem chocar a mente de um leitor moderno, que vive no século 21, nós precisamos entender, irmãos, aquele princípio que eu disse, se não me falha a memória, no domingo passado, que Deus endurece os que já estão endurecidos. Nós precisamos sempre lembrar que, dentro do contexto bíblico, Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão salvos. Deus deseja que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Pedro inclusive diz: olha, para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Alguns aí estão dizendo: porque Deus está tardando, Deus está demorando. E ele diz: essa demora, aparente demora, não é uma demora de Deus, é porque Deus é paciente, Deus é longânimo, Ele não deseja que ninguém se perca, Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento. E é por isso que o juízo de Deus, ele não é executado de maneira imediata, porque se fosse, nenhum de nós estaria aqui. Já imaginou? O pecador peca, e na hora que peca recebe juízo. Todos nós íamos virar espetinho. Mas Deus seja louvado por sua graça, e porque Ele é longânimo, e porque Ele tarda o seu juízo. Sejamos também, irmãos, misericordiosos com os outros. E o fato é que essa queda de Edom é um tema relevante na Bíblia, citado por diversos profetas no Antigo Testamento. Por exemplo, Obadias, ele inteiramente denuncia Edom. Lá no capítulo 1, no versos 5 a 6, ele diz: como te destruíste, como os teus tesouros te foram roubados. Ezequiel também profetiza, lá em Ezequiel 25, 14, dizendo: porém a minha vingança sobre Edom pela mão do meu povo Israel. Isaías e Jeremias também
falam sobre esse julgamento de Esaú. Então, irmãos, em outras palavras, o que Deus está dizendo ao seu povo é que estar sob a sua aliança é motivo de alegria. E eu creio que todos aqueles que estão em Cristo Jesus firmaram uma aliança com Ele e podem, por essa razão, se alegrar. E essa, irmãos, é a maior de todas as alegrias. O pastor escocês Robert Murray, ele teve uma vida repleta de dificuldades e muitas oscilações também na sua saúde emocional. E o interessante é que mesmo diante desse contexto de altos e baixos, ele não colocava sua confiança nos sentimentos. A Bíblia diz inclusive que o coração do homem é o quê? Confiável, não é isso que a Bíblia diz? Não é não? O coração de vocês não é confiável não? O coração do homem é o quê, irmãos? É enganoso. Cuidado com essa história de vou confiar no meu coração está mandando fazer isso. Tem misericórdia, Senhor, dessa pessoa. Tem gente que acaba a família, vamos com essa historinha do coração. Tem gente que vive em desobediência a Deus, em nome do coração, olha que tragédia. E aí o pastor Robert Murray, ele não confiava no que sentia, ele se voltava para a revelação do Senhor. Tem uma frase dele, quando ele diz assim: para cada olhar para si mesmo, dê 10 olhares para Cristo. Cristo é a nossa grande referência, irmãos. É por isso que nós precisamos manter os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, irmãos, nós aprendemos a partir dessa comparação que o favor de Deus também se revela quando nós olhamos para pessoas que não estão sob a aliança de Deus e para pessoas que estão sob a aliança de Deus. Irmãos, eu sou pastor e eu vou dizer uma coisa a vocês. A gente consegue perceber quando o diabo entrou numa família, porque o diabo, ele deixa rastros. A Bíblia diz, palavras de Jesus, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então, quando nós recebemos alguém no gabinete e começamos a ouvir a história, e nós começamos a ver rastros de morte, roubo e destruição, pode ter certeza, o diabo está dentro desse meio. E o que muitas pessoas não sabem é que a maior parte da autorização para o diabo entrar na vida de alguém é uma autorização implícita. Você não assinou um documento dizendo: eu autorizo Satanás a entrar na minha vida, matar, roubar e destruir. Ninguém faria isso em sã consciência. Mas as pequenas concessões, de modo sutil, vão abrindo a porta. Sabe por quê? Você lembra o que o apóstolo Pedro escreveu? Ele diz: o diabo anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Você que está aqui nessa manhã, aprenda uma coisa: se o diabo está buscando quem pode tragar, significa que ele não pode tragar a todos. Amém? Então, se ele está buscando uma oportunidade, significa dizer que há lugares em que a porta para ele está fechada, mas há lugares que a porta para ele está aberta. E se ele entrar, meu irmão, pode ter certeza, ele pode prometer os céus e a terra, é tudo mentira, ele é o pai da mentira. Ele vai entregar o que ele sabe fazer: morte, roubo e destruição. Então, quando nós ouvimos a história de alguém, percebemos os rastros de Satanás. Tem porta aberta. E a primeira coisa que alguém precisa fazer é fazer uma aliança com Jesus, para que essas portas sejam fechadas. Não adianta, irmão, senão a gente vai enxugar gelo. Ou a gente fecha a porta que o diabo entrou, ou ele vai continuar entrando e cirandando, brincando, fazendo o que ele sabe fazer. Entendamos isso, irmãos. Quando o Senhor está na nossa vida, os frutos são visíveis. Você sabe o que é ter felicidade? É você ter uma família firmada nos pés do Senhor.
é você poder olhar nos olhos do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, e ter paz na relação com eles, ter amor recíproco. É você poder colocar a cabeça no travesseiro de forma digna e dormir em paz, sabendo que você caminha diante do Senhor, sabendo que o Senhor é quem conduz a sua história. E isso, irmãos, é ter uma vida próspera. Não acho que prosperidade está ligada tão somente a recursos financeiros. Tem gente que tem muitos recursos financeiros, mas não aguenta mais essa vida, quer tirar a própria vida. É infeliz. Nós temos felicidade e prosperidade porque temos Cristo Jesus em nossas vidas. Mas em último lugar, irmãos, o texto termina com o verso 5, quando Malaquias traz uma visão profética e ele diz: vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O que Deus está falando, em outras palavras, é sobre a expansão do seu amor e da sua graça, além das fronteiras de Israel. O povo de Deus no início teve dificuldade, inclusive, para compreender essa verdade. E Deus então teve que ensinar o seu povo. Os irmãos lembram da visão que Deus dá a Pedro? Pedro vê aquele lençol descendo e animais impuros, aquela voz dizendo: mata e come. Ele diz: não, eu sou judeu, eu não posso comer esses animais impuros. E Deus então dizia a ele: não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. Pedro não sabia, mas a poucos instantes ele estaria na casa de um gentio, um centurião romano chamado Cornélio. E quando ele estava ali pregando a mensagem do evangelho, veja, Deus falou com ele. Deus sabe, se não falasse com ele, o homem não ia não. Deus falou com ele, ele foi para a casa de Cornélio. Eu imagino que ele ali meio desconfiado, estou na casa de um gentio. E a Bíblia diz que enquanto ele falava, o Espírito Santo foi derramado sobre todos naquela casa. Eles começaram a orar em línguas e foi aquele negócio. E ele disse: bem, eu vou fazer o quê? O Espírito Santo foi derramado sobre esse povo, quem sou eu agora para proibir esse povo de viver o evangelho? Não, Deus está mostrando que Ele não faz distinção entre pessoas. O apóstolo Paulo é levantado de forma destacada como o apóstolo dos gentios. E é interessante, irmãos, porque essa promessa dessa visão universal da expansão do evangelho, ela percorre toda a Bíblia. Vocês lembram o que Deus disse a Abraão? Ele disse a Abraão: por meio de você, apenas os judeus serão abençoados. Foi isso não? Pastor Miguel está prestando atenção na mensagem? Por meio de você, Abraão, o quê? Todas as nações da terra serão abençoadas. Mas Abraão não foi o único que ouviu isso no Antigo Testamento. Isaías profetizou lá no capítulo 56, no verso 7: a minha casa será chamada casa de oração para os judeus. Amém ou não amém? Não amém, irmãos. Olha o texto: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Tem mais alguém, pastor, que profetizou? Tem. O Salmo 117 está escrito: louvai ao Senhor todas as nações. E a concretização disso é a ordem de Jesus, o ide de Jesus Cristo, registrado em Mateus, lá no capítulo 28, verso 19. Jesus disse: ide apenas por Jerusalém e pregai o evangelho aos judeus. Não foi isso não? Ide por onde? Por todo o mundo. O evangelho, irmãos, tem esse caráter universal, pregando a toda criatura que Jesus Cristo é o Senhor. Então percebam, meus irmãos, que essa promessa, esse ato profético realizado por Malaquias no Antigo Testamento, ele é concretizado a partir da chegada de Jesus e do início da igreja primitiva. O que é que nós concluímos com isso? Que o amor de Deus, ele é muito maior do que nós imaginamos.
Você imaginou uma coisa do amor de Deus? Ele é muito maior. Até onde vai o amor de Deus? O limite que você colocar, pode ter certeza, ele vai superar. O amor de Deus é muito maior do que nós imaginamos. E o verso 5, irmãos, está afirmando exatamente isso. Grande é o Senhor, além das fronteiras de Israel. O amor de Deus é algo realmente belo. É algo maravilhoso. Eu termino, meus irmãos, a reflexão dessa manhã, deixando 3 perguntas para a nossa reflexão pessoal. A primeira delas: você tem medido o amor de Deus por suas circunstâncias atuais? Se você tem feito isso, eu convido você a parar de fazer isso hoje mesmo. E convido você ao mesmo tempo a abrir o livro da sua história. Não apenas no ano 2026. Não precisa dizer a sua idade, mas calcule aí a partir da sua idade, há quanto tempo Deus vem cuidando de você. Se você chegou até aqui, pode ter certeza, a mão de Deus está sobre você. Há um propósito de Deus sobre a sua vida, sobre a minha vida. E quando nós reconhecemos que chegamos até aqui, através do sustento e da condução do Senhor, estamos reconhecendo a fidelidade de Deus. Eu convido o louvor aqui à frente. E eu convido você, meu irmão, nessa manhã, a reler essas páginas que você esqueceu, as páginas da sua história, que mostram exatamente a fidelidade do Senhor. A segunda pergunta, irmãos: você reconhece o amor de Deus mesmo na ausência dos sinais que você mesmo estabeleceu? Mesmo fora das condições que você estabeleceu, condições que atestariam a presença do amor de Deus? Eu quero que você volte os olhares nessa manhã para os livramentos que Deus lhe deu até esse dia. E em terceiro lugar, irmãos, quando nós contemplamos o amor de Deus, qual é a nossa resposta? A resposta do povo de Deus aqui, o convite do Senhor ao seu povo, e a concretização disso, porque, perceba, essa palavra de Malaquias apontava para o futuro, e o texto é claro, ao dizer que, quando isso acontecesse, quando com seus próprios olhos, vissem toda essa bondade e toda essa fidelidade do Senhor, todos eles clamariam: grande é o Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Porque os nossos olhos contemplam, com uma memória ativa, nós estamos olhando e percebendo o cuidado de Deus, irmãos. Eu sempre os amei, diz o Senhor. E essa palavra que abre as portas para essa nova série de mensagens. Sabe por quê, irmãos? Eu fico pensando que hoje em dia, diante da indiferença que existe no mundo, ninguém está interessado nos problemas de ninguém. Então, quando você vê alguém que para e dedica um pouco do seu tempo a ouvir os seus problemas, a perguntar como você está, sem ser da boca para fora, mas sabe, alguém que está disposto de fato a parar e a ouvir aquilo que você tem a falar, e de modo recíproco, você também está disposto a ouvir aquilo que aquela pessoa tem a falar. Irmãos, isso é amor. Isso é amor. Quando nós vemos nossos pais, ao longo da nossa jornada, nos disciplinando, gastando tempo, muitas vezes dando um carão, puxando nossa orelha,
Isso é amor, irmãos. E que grande amor. Eu lembro de forma muito clara de momentos em que a minha avó Gelsa estava chamando a nossa atenção. Lembro até de alguns momentos que ela estava com um cinturão na mão. Amor. Alguém que se importa. Eu me importo. E por que me importo? Eu olho para essa realidade e dedico tempo a ela. O questionamento entre Deus e o seu povo, irmãos, expressa de uma maneira prática esse amor de Deus. Deus, ele não faz vista grossa ao seu povo. Deus vê o povo andando de maneira errada, ele não diz, esse povo que se vira, esse povo é rebelde, esse povo é desobediente. Não, Deus para e diz, o meu povo, vem cá, eu quero dizer a primeira coisa, eu sempre amei vocês, e agora eu vou trazer para a mesa aquilo que precisa ser ajustado. Tenhamos essa consciência, irmãos. Fiquemos de pé, vamos louvar o Senhor.